Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você internauta que nos acompanha pelo nosso app, você que está aí, hoje mais uma vez, Luz na Penumbra, o programa trazendo o conhecimento da Gênese, compartilhando com todos vocês. Me compondo a nossa mesa hoje aqui, Isabel Nascimento, nossa companheira, e o convidado especial continua aqui conosco, Paulo Nagai, que vai continuar dissertando sobre o item 62 do capítulo 1º da Gênese, que nós tentávamos no programa passado encerrarmos, mas dada a diversidade e, claro, a possibilidade da reflexão, prossegue aqui conosco. Não temos pressa. Não temos nenhuma intenção de sairmos correndo com o programa e tampouco lhes ensinar absolutamente nada, mas fazer a leitura e a reflexão à luz dessa doutrina. Para vocês, o nosso muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês, e para os cumprimentos iniciais, Isabel Nascimento e Paulo Nagai. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse estudo do livro da Gênesis. Hoje vamos finalizar ou vamos dar continuidade, né? Porque como eu falava na semana passada, não era, Canrobert? A gente quer experienciar esse capítulo, a gente quer sentir, né? E trazer ele para a nossa vida, porque eu acho que a doutrina espírita é isso, a gente tem que absorver muito desse ensinamento para a gente. Então hoje a gente está aqui para dar essa continuidade. Conseguimos trazer novamente o nosso convidado, Paulo Nagai, que vai nos ajudar nesse estudo. E como eu sempre digo, esse programa é um programa gravado, mas a gente está disponível para trocar qualquer tipo de mensagem com vocês. Então, se vocês quiserem mandar uma pergunta, querem trazer uma contribuição para o estudo, podem mandar mensagens pelos canais da Rádio Rio de Janeiro. Então, vou passar a palavra aqui agora para o nosso convidado. A gente tem que aproveitar, né? Não é para ficar ouvindo a nossa voz, né, Canrobert? Vamos lá, Paulo. Cumprimentamos novamente aí os nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para dar continuidade aos estudos aqui da Gênese. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura, Isabel? Vamos lá, vamos dar continuidade. Lembra que você fez a leitura e eu falei, vamos partir no próximo programa dele aqui, né? Isso. Outros resultados, porém... Então, vamos lá. Posso passar para o próximo parágrafo? Pode. Então, vou passar para esse que na semana passada eu até tinha gaguejado, tão empolgada que eu estava com o tema. Então, vamos lá. Vamos começar com essa frase que eu acho que tem bastante impacto. Nós existimos, logo, o nada não existe. Eis o que nós somos, eis o que sereis. O futuro existe para vós, como existe para nós. Caminhais nas trevas, viemos clarear vosso caminho e vos traçar a rota. Andais ao acaso, viemos apontar-vos o objetivo. Para vós, a vida terrena era tudo, porque nada víeis além dela. Viemos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre não é nada. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos mostramos para além dele um esplêndido horizonte. Que consolador isso, né, gente? Vós não sabeis porque sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem, aparentemente, não produzia nenhum fruto para o futuro. Doravante, ele terá um objetivo e será uma necessidade. A fraternidade não era mais do que uma bela teoria. Agora se firma em uma lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida
e de que a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós, e a palavra de ordem é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além do túmulo. É o reino da caridade sobre a divisa. Um por todos e todos por um. Enfim, ao final da vida, dizieis um eterno adeus aos que vos são caros. Agora, vós lhe direis, até breve. Vamos comentar isso, Paulo? Olha, às vezes eu costumo falar que isso é tão importante e que eu acho que a ciência não dá o devido valor a essa busca. E não é tão difícil se comprovar hoje isso. E você imagina que a maioria dos habitantes do planeta não tem essa visão. Podem até dizer que, porque todas as religiões cristãs teoricamente acreditam teoricamente não, faz parte dos seus conceitos doutrinários a crença na sobrevivência da alma. Agora, a distorção em termos do que acontece com a alma depois da morte parece que levam essas pessoas a não viverem de acordo com o que acreditam. É claro que cada um de nós tem um percentual de, vamos dizer assim, eficiência no cumprimento do que sabe. Quer dizer, a diferença entre o que sabe e o que faz ainda é inerente a um planeta de provas e expiações, espíritos dessa categoria, e é o que nós somos, espíritos imperfeitos. Mas o fato de olhar para isso com mais seriedade já mudaria a cabeça de muita gente, por causa desses argumentos que você acabou de ler. Porque quem tem a visão de que morreu acaba, sim, ele tem menos, vamos dizer assim, ele tem menos estímulos para mudanças morais e melhoria de comportamento do que alguém que vê a continuidade dessas ações repercutir numa vida após a morte e aí entra, como a gente falou, a importância da reencarnação, que é o próximo passo, em ver a correlação, a palavra que você usou ali, a solidariedade, né? A fraternidade é um por todos, todos por um, porque você tem uma ligação entre essas vidas e você sabe que a tua ação vai repercutir. Então a ciência, quando fala assim, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ela está caminhando, mesmo sem que ela queira comprovar a sobrevivência da alma de uma maneira geral. É como os espíritos de Kardec falam. Não é um cientista, 2 cientistas, 3. Não. É a ciência oficial admitir. E às vezes a gente no meio espírita comete um equívoco. Não, a ciência comprova a reencarnação. Não comprova. Ela não comprova nem a sobrevivência da alma. Por quê? Porque você não vê a ciência falar, não, nós sobrevivemos. Então eles não comprovam isso. A ciência oficial não admite a sobrevivência da alma. Se não admite a sobrevivência da alma, não pode nem admitir a reencarnação. Mas caminha para isso, porque hoje os caras já começam tá vendo que o fim vai ser esse, o objetivo final, a conclusão final vai ter que ser essa. Ela falou assim, realmente é uma energia, e energia não se perde, se transforma. Tá legal, mas se transforma em quê? Então a ciência, assim, na minha humilde visão, pela importância do que isso representa para a humanidade em todos os aspectos que a gente pensar, consolo, visão de futuro, tudo que você imaginar. A importância disso requeriria um esforço maior em cima de comprovação da existência da sobrevivência da alma, e aí a reboque vai sair a reencarnação. Hoje em dia já estão tendo... hoje em dia já tem estudos nessa linha e eu fico muito feliz, quer dizer, a gente tem a Associação dos Médicos Espíritas. Reflexo de estúdios de rádio, dá sempre um espirro para quem... Muito fechadão. Muito fechadão, está aqui fazendo um programa. É claro que tem todo um propósito para estarmos com vocês aí, mas isso faz parte do conjunto. Nós estamos aqui nesse bate-papo.
corta ou não, Isabel, fica preocupado com isso. O importante é a reflexão que chega para cada um dos ouvintes, cada um dos internautas. Rádio Rio de Janeiro Oficial é o app que todos podem ouvir aí da nossa rádio. Prossegue, por favor. Então, hoje, eu como médica fico muito feliz de ver que a gente já está caminhando com linhas de pesquisa nessa área. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem um grande pesquisador, Dr. Gito, e que está trazendo vários trabalhos. Ele tem uma casa no Jardim Botânico e lá são feitos vários estudos. E a gente vem trazendo isso. A gente tem a AME, a Associação dos Médicos Espíritas, que também tem grupos de estudo, né? Que vem mostrando isso. Paulo Nagai, um grande estudioso da matéria. Nosso próprio convidado de hoje também é um grande estudioso da matéria. Então, assim, a gente está começando a vislumbrar um pouco disso mesmo, graças, né, ao processo de evolução, é isso. Se esse caminho da ciência talvez tivesse chegado a 200, 300 anos atrás, não seria aceito, né? O processo eu gosto muito de trazer as coisas do André Luiz, né? Nos programas das semanas anteriores a gente comparava isso. Quantas coisas que André Luiz trouxe pra gente lá em 1940 e 50 que hoje a gente fala, é isso mesmo. E a ciência comprova, né? E a ciência já comprova. A questão da pineal, né? Isso. Então, assim, várias coisas. E esse texto especificamente, ele me tocou muito. Primeiro porque tocou a questão da fraternidade. Então ele fala a fraternidade, que era uma bela teoria, agora se firma numa lei da natureza, e a gente está movimentando, assim, eu gosto sempre de trazer um pouco de esperança, né? Um pouco de esperança nesse sentido. A gente tem caminhado, a gente tem evoluído, né? Não era muito tempo atrás que a gente achava normal e naturalizava, por exemplo, uma violência contra a mulher. E hoje em dia, a nossa sociedade já se posiciona de uma forma que já não entende isso como natural. O cuidado com o ambiente, com os animais, com a natureza, hoje a gente já tem uma consciência maior. E só para finalizar e não me perder, a gente falava na semana passada, né, da questão da África, dos nossos irmãos, que a gente comentou até a questão de que espiritualmente, muitos deles já tinham uma compreensão até maior do que muitos dos nossos filhos, mas essa última frase aqui do texto, um por todos e todos por um, enfim, ao final da vida, dizieis o eterno adeus aos que... Ela traz pra gente uma filosofia que eles vivem, a filosofia do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? E eu tive a graça de poder perceber isso. Uma das caravaneiras tinha um chiclete no bolso, e ela queria, né, mascar um chiclete, só tinha 2 e deu o outro para o menino, assim. E o menino saiu correndo e foi lá e partiu aquele único chiclete em 10, 15 pedacinhos para dividir com os amigos deles. Eu não tenho dúvida de que eu e minha filha provavelmente íamos virar de costas para colocar o chiclete escondido na boca para ninguém ver, né? Ali eu falei, olha que lição, por isso eu gosto de trazer essa questão. Mas não vou me perder e vou passar a palavra para o nosso convidado, a gente tem que apresentar. Só não esquece, Roberto, que a gente está chegando na metade do nosso programa. Estamos aqui com 14 minutos, estou sendo chamado aqui novamente, o Paulo até dá risada, ele já percebeu que a gravação aqui é ótima. E nós estamos chegando aqui aos 14 minutos do nosso programa aí. E lembrando a você, capítulo 1 ainda da Gênese, fazendo uma leitura aqui no item 62, já avançando pelo tema, com o nosso convidado Paulo Nagai. 2 observações, Paulo, antes de devolver a palavra. Eu gostei muito do que você trouxe das mudanças morais, quando você estava citando, que foi palco do teu tema no programa Isso é Papo de Espírita, lá em 15 de fevereiro, quando você esteve conosco também, tratando exatamente desse tema tão relevante que a doutrina nos traz sobre a moralidade, essa mudança no nosso comportamento e tudo. E a segunda é que Alexandre Dumas trouxe através da obra Os Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um. Isso já tinha uma pegada de solidariedade. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. É verdade. E a gente está trazendo isso, já esse autor colocando a obra para todos, uma obra que todos conhecem, que de 3 mosqueteiros não eram 4, e na verdade
nós estamos aqui trazendo o conceito de solidariedade. O processo que a Gênese nos traz nesse balanço final de Allan Kardec é aquele sentido máximo que o nosso grande arauto da doutrina, Chico Xavier, falava, é que fora da caridade não há salvação. Salvação do ser, e não salvação para o mundo, ou não salvação perante o mundo, mas a salvação do ser, né? Paulo, é contigo. Bom, sobre essa questão da África, tem uma conversa interessante com um plano espiritual, não lembro se foi Baltazar ou se foi Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt, o patrono do nosso encontro de medicina espiritual, Leon Denis, e Baltazar é um dos diretores espirituais da casa, falando sobre a fase de transição planetária, né? Então ele falou assim que o resgate da Terra, a passagem da Terra, a transformação, não ocorrerá sem passar pela África. No sentido de como foi explorado aquela área, então tem todo sentido os espíritos que vão ter que resgatar isso, vão passar por lá, para que tudo aquilo que foi tirado de lá seja devolvido como parte material e como parte moral também. Então isso a gente vê que ou vai ter algo muito grande que ocorra para acelerar isso, ou ainda tem muito tempo pela frente para se passar para um planeta de regenerados. Isso é só olhar o delta que ainda existe entre o que nós somos hoje e o que nós sabemos que temos que ser para ser um planeta em regeneração. Então isso é um ponto legal, vai passar por lá. Então isso aí, a justiça divina, mais uma vez, mostra a sua igualdade, né? Justiça para todo mundo. O um por todos, todo por um, ele está melhorando. Eu acho até legal essa visão que a gente tem que dar de esperança, mas você vê que a gente tem que firmar alguns conceitos, e isso a gente falou lá no dia 15 sobre o papel do espiritismo, né, que a gente conversou bastante sobre isso, e nós observamos o seguinte: dentro do contexto hoje, você fala assim, um por todos por um, do grupo A, o grupo B também fala isso, mas só para o grupo B, e assim por diante. Quando a meta do espiritismo é amar os inimigos, então é um por todos, todos por um mesmo, e não separar. E o que a gente está vendo hoje é cada vez você separar mais em grupos. Exatamente. Quando, me desculpe, você falou a violência contra a mulher. Está certo, era um parâmetro, como para outras coisas. Mas o que a gente tem que defender é a não violência. Em termos geral, Exato, porque hoje. Eu só quis dar um exemplo da evolução. Eu entendo isso. Eu não estou sendo contra, eu só estou falando que não violência. A humanidade, nós espíritas temos essa visão. Pelo menos alguns espíritas, porque eu já vi que também tem algumas pessoas dentro do movimento espírita que não têm essa visão. Aí eu digo claramente, é falta de estudo ou querer jogar pensamento pessoal em cima da doutrina, isso é outra coisa. Mas quando a gente olha para o sentido do cristianismo e sentido do espiritismo, que é, por isso eu cito muito, tem muita gente que precisa ler o capítulo 1, o caráter da revelação espírita, entender qual é o caráter. Porque tem gente que ainda quer reformar o espiritismo hoje. Então não entendeu qual é o caráter da revelação. Porque acha que tem mais estofo que Kardec para colocar algumas coisas. Então, bom, isso aí... É tema de muito debate, já tivemos... Vou até te chamar, porque nós vamos programar Isso é Papo de Espírita, que é o outro programa que temos a oportunidade, para tratar sem confronto, mas na razão dessa própria justiça que traz a doutrina. Mas às vezes eu tenho assim, me questionado muito em determinadas coisas, porque assim, qual é o ponto de equilíbrio da gente colocar a nossa opinião? Não é defendendo a doutrina espírita não, porque não precisa disso. A doutrina espírita, ela existe independente de qualquer um de nós e vai existir, porque o objetivo dela é muito maior que isso. Mas eu estou falando assim, de expressar a nossa opinião em termos de algumas situações,
que às vezes a gente fica assim, pô, até que ponto vale aquilo? Não, o bem é tímido e o mal é... Quer dizer, o cara pode falar besteira o tempo todo e fazer um alarido, tá tudo certo. E aí tem que respeitar Aí você vai falar o aspecto correto, não é nem ser moralista, não. É você falar, não, peraí, olha aqui. Olha o que está dizendo aqui. Ah, não, mas está ultrapassado. Pô, peraí. Está ultrapassado. Veja bem. É o que lhe convém, né? Não é o palco para isso nesse momento, mas nós temos que deixar essa indicativa, porque eu já vi que o Paulo provoca muito bem nesse sentido, já fica nosso convite aqui no ar, no programa Luz na Penumbra, Lendo a Gênese, para o nosso outro programa, Isso é Papo de Espírita, onde está mais aberto. Porque não é o confronto, mas é o respeito às leis naturais. Básico isso. Não, e respeitar o entendimento o entendimento das coisas. Não subverter por valores ou por apreciações de se completar por questão pessoais e por prazeres, Paulo, imediatos, fugazes e que atendem a um... Aí sim, como nós estávamos falando e você tão bem colocou, a um pequeno grupo, porque somos realmente muito feudais ainda em alguns termos de colocação. 20 minutos, 40 segundos aqui já do programa. Eu vou devolver a palavra para o Paulo, se a Isabel não fizer... Não, claro que não, temos que apurar. Para que você faça a amarração e vou te fazer um pedido, Paulo. Nós não vamos conseguir encerrar o item 62, que é muito extenso, é o item mais longo desse capítulo primeiro, como você citou, e vou te fazer o convite para você estar conosco na próxima gravação, para podermos buscar a conclusão e abrirmos espaço para o capítulo 2. Com certeza contigo. Vou estar. Então vamos lá, só para complementar isso que a gente está falando. Então, esse sentido de fraternidade e amplitude, ele só ocorre e só vai ocorrer verdadeiramente quando a gente tiver o entendimento que o Espiritismo traz. Esse é o grande problema. Porque não tem como você ver isso, enxergar essa fraternidade tão ampla, sem o conceito da reencarnação. Porque você não vê. Aquele cara fala, se eu beber, eu vou morrer. Se eu não beber, eu vou morrer mesmo, bebo. Então, ele não vê uma ligação posterior àquilo ali. A consequência, traz a consequência. Então, isso vale para tudo. É um resumo até muito pueril para a vida, né? Fazer aqui e aqui, começou aqui e acabou aqui. Você vê, quem pensa assim, qual a motivação que ele vai ter para amar? Amar quem é diferente dele. Então, por isso que... E é a primeira lei lá de cima, né? Exato, então, assim, na verdade, se você respeitar a lei, e é isso, amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. Se eu entender que você, Paulo, é meu irmão e que Cã é meu irmão, eu não posso jamais imaginar que eu vou ter acesso a alguma coisa se você não for ter. Mesmo quando a gente está em casa... Isso é diferente das conquistas materiais. Claro, são os valores morais e do crescimento do espírito. Agora, se você estuda mais... tudo, né? Se você estuda mais, o teu intelecto está muito mais preparado para aquisições num planeta materializado. Isso é justo. E até entender isso, porque são vários papéis. Porque tem muita carona, né? Todo mundo gosta de pegar uma carona, na verdade. E aí fica esse limite do... Começou aqui e acabou. É grama, né? A grama, eu já te vi falando sobre isso. Você vem, cresce e acaba como grama. É só isso. Olha só, e assim, esse sentimento, ele vai ser sempre mais difícil quando eu estiver olhando as diferenças. Sim. E hoje o que você mais acentua é a diferença. Farinha pouco, meu pirão primeiro, que as pessoas falam, né? É a minha cor diferente da tua, é a minha religião diferente da tua, a minha nacionalidade diferente da tua, a minha preferência sexual diferente da minhas convicções políticas, Então, não é isso. O amar o inimigo inclui tudo. Eu vou ter que tomar a palavra, chamar você ouvinte, você internauta que nos acompanha, agradecendo o prestígio da sua atenção, da sua audiência, já deixando marcado que Paulo Nagai volta na próxima semana com a gravação do programa Luz na Penumbra, a Gênese, para concluirmos, e agora sim, Isabel, vou te desafiar, nós vamos concluir o item 62 para evoluirmos para o capítulo 2, né? Então é isso, muito obrigado. Experienciando. Muito obrigado a todos vocês e até a nossa próxima programação. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, aqui juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra. A obra é assinada por Allan Kardec, a obra sobre a teologia espírita, em que nós tratamos dessas questões, ou Kardec trata dessas questões, e nós estamos reiniciando o estudo da obra. Estamos, portanto, no capítulo 1 da primeira parte. Inicialmente, Kardec nos traz observações sempre profundas sobre as abordagens filosóficas contemporâneas à elaboração da codificação. Nós também já acompanhamos juntos aqui as reflexões sobre o materialismo, o niilismo, a absorção no todo universal, o panteísmo e, portanto, já vimos as consequências do ponto de vista moral que todas essas abordagens filosóficas trazem em detrimento, em prejuízo da nossa evolução como espíritos imortais. Então, após essa abordagem sobre as questões de natureza filosófica ou as vertentes filosóficas que vigoravam na contemporaneidade da elaboração do Espiritismo, Kardec nos traz, a partir particularmente do item 11, neste capítulo 1 da primeira parte, as questões sobre, então, as religiões, ou seja, do ponto de vista das consequências morais que aquelas abordagens filosóficas acarretam. Kardec, então, diz, nós já estamos apenas recapitulando esta questão, que todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou, diz ele, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente, adianta Kardec, é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as consequências e condições determinantes de umas e de outras. Daí, os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes, consequentemente, para honrar a Deus e alcançar, por esse modo, o céu, por esse meio, o céu, evitando o inferno. Essas são as reflexões iniciais de caráter genérico que Kardec nos aponta. E então, já que ele está falando de religiões, vamos seguindo aqui no item 12. Kardec diz: todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos ao cumprimento de fórmulas exteriores, coisas de que Jesus já tinha alertado a todos nós, a humanidade, já 2 milênios atrás. Por muito tempo, continua Kardec no item 12, essas fórmulas lhes satisfizeram a razão, porém mais tarde, porque se fizesse a luz em seu espírito, sentindo o vácuo dessas fórmulas, uma vez que a religião não o preenchia, abandonaram-na e tornaram-se filósofos.
é porque a religião os tinha desencantado. A palavra religião tem merecido algumas reflexões de um modo geral, em toda parte, em todos os tempos, inclusive no movimento espírita. A palavra religião vem da palavra latina religio, ou religio, que pode ter origem no verbo relegere ou religare. O religio, que vem também, já dissemos, da palavra religio em latim, significa louvor e reverência aos deuses. E relegere, que significa também do latim, significa estar sempre atento, de novo. Então, para o filósofo romano Cícero, a palavra religio, religiones, porque é tudo declinado em latim, vem de relegere, que é a junção de re, que significa de novo, e lego, ler, examinar, escolher. E também, já que falamos no relegere, também falamos no religare, que tem vários significados. É um culto prestado a uma divindade, pode ser uma doutrina ou uma crença religiosa, reverência, respeito, até escrúpulo também em alguns casos. Também se refere a uma comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou do seu reformador. Também esse religare tem uma relação conceitual para com o conceito de filiação a um sistema específico de pensamento ou crença. E, claro, evidentemente, diz respeito também o religare à vida religiosa. A palavra threskeia, na língua grega, foi usada muitas vezes por escritores gregos como Heródoto e também como Joséfo, encontrada essa palavra no Novo Testamento. Às vezes, ela é traduzida como religião nas traduções atuais, mas o termo, naquela época, era entendido como adoração genérica. Isso aconteceu até o período medieval, ou seja, palavra entendida dessa forma até o período medieval. Mas já que estamos então falando de língua grega, será que no hebraico também existe essa palavra? Não. Não há registros da palavra religião no hebraico. No entanto, o judaísmo, que nós sabemos foi fundado no 7º século a.C., e é a base tanto do cristianismo quanto do islamismo, são as 3 maiores religiões. Então, o judaísmo, uma religião que tem raízes no povo hebreu, como sabemos, tem um conceito central chamado halaká, que significa caminho, caminhada, portanto, referindo-se à palavra religião, ou pelo menos assemelhando-se a ela. E já que falamos sobre o universo judaico, vamos lembrando que Jesus foi judeu. Nasceu na Galileia, uma região judaica, de mãe judia. E Jesus foi circuncidado no 8º dia de vida, como manda a lei judaica. Viveu na Palestina, como sabemos, no 1º século a.C. É desse modo que nós vamos aqui abordando agora o item 13 de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nós vemos que há uma questão a esse propósito sobre as religiões e tudo mais. Embora inicialmente apropriada aos limitados conhecimentos do homem, a religião, no entanto, não acompanhou sempre o movimento progressivo do homem, ou seja, o progresso do espírito humano. Porque nós sabemos, se tivesse acompanhado nesse particular, se tivesse acompanhado esse movimento do progresso do homem, não haveria incrédulos. Como assim? Por quê? Ora, porque há uma necessidade de crer que está na própria natureza do homem.
que está na intimidade profunda do homem, que é essa tendência, essa busca para a luz, que particularmente podemos dizer que é um chip que Deus, o Criador, colocou em todos os seus filhos, todos nós, portanto. Por isso que mais cedo ou mais tarde nós vamos sempre nos inclinando para essa ligação para com Ele. Então, nesta condição, nós vamos aqui para o item 13 do primeiro capítulo da primeira parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Se a religião, diz Kardec, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, se tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, como já observamos, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. E ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Ou seja, ele precisa entender para crer. Porque o homem, continua Kardec, quer saber de onde veio e para onde vai. Mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornece a ciência, lembramos que agora estamos no século XIX com Kardec, impondo-se-lhe ademais para atingir o seu desiderato, o seu desejo, condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. Portanto, é agora a parte da razão. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, falsamente embora. E a razão, porque antes raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Kardec continua. Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. Por falarmos em crença, nós também temos essas reflexões a respeito de fé, de crença, de religião, e assim sucessivamente continuamos estudando esse tópico. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Então, nós estamos falando agora de crença. A crença resulta do domínio da experiência e constitui-se de convicções que não são fundadas na razão, racionalmente falando, e que modelam a conduta cotidiana. Por isso que é uma crença. E, na verdade, a crença diz respeito a estados mentais em que se assume que algo é verdadeiro ou provável. Verdadeiro ou provável. A crença assume isso. E expressam-se linguisticamente por meio de afirmações. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. É a ideia que se forma ou o conhecimento que se tem sobre determinada situação, ainda que não esteja completamente comprovado, digamos assim. Já a fé, que Kardec cita em outras partes e que nós lembramos sempre, a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou seja, nas realidades espirituais e sublimes. Esta é a afirmação de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme, ou a base, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Claro que esta é uma questão filosófica. O que é a realidade? Ou seja, consequentemente, é aquilo capaz de apreciar a imensidão de Deus e a sua verdadeira natureza. É uma relação amorosa e profunda com Deus. Isso é a fé.
é a confiança absoluta em uma ideia sem que haja dúvidas. Santo Agostinho nos fala muito apropriadamente sobre isso e sobre todas as outras coisas. Santo Agostinho escreveu: crede ut intelligas, et intellige ut credes. Ou seja, a fé é uma espécie de abertura do coração humano operada pelo Espírito Santo. Já agora, nós estamos lembrando novamente Paulo na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 12. E prepara o homem para a reflexão. É a postura de Santo Agostinho, em que fé e razão são complementares nessa frase famosa dele: crede ut intelligas, acredite para compreenderes. Et intelleghi, quer dizer, e compreendas para que você creia. Portanto, fé e razão são complementares no pensamento agostiniano. Mas, na verdade, a fé não substitui e nem elimina a razão ou a inteligência, mas estimula e ilumina a razão para compreender as verdades que vêm do mestre interior, segundo Agostinho, por uma iluminação divina, e naturalmente a razão, em contraponto, mas complementarmente, fortalece a fé, porque a fé é superior à razão. Então nós temos aqui alguns desdobramentos, ou seja, a fé cega, de que nos fala Kardec, e falam também os nossos mentores. A fé cega religiosa, segundo Leon Denis, por exemplo, em Depois da Morte, anula a razão. Essa fé cega anula a razão e submete-se ao juízo dos outros. Aceita um corpo de doutrina verdadeira ou falsa, e dessa conjuntura se torna totalmente cativa, prisioneira, a fé cega. E naturalmente recorre então, à subjugação, até à perfídia, segundo Leon Denis, conduzindo ao fanatismo. E quando pervertida, a fé cega, pelo espírito de domínio ou de dominação, tem, na verdade, sido causa de muitos crimes e de consequências funestas, como nós sabemos estudando história das religiões e também a história de modo geral, com a Inquisição, com as cruzadas, etc. Os teólogos, alguns teólogos, renegam, rebatem, até desprezam a razão, porque a razão caiu em erros. Todos nós podemos cair em erros, porque esta é a nossa medida. Então, nesse particular, ela nos ajudou, ao mesmo tempo, a sermos vigilantes. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Ela se desenvolve, se engrandece pelo exercício, como todas as outras faculdades, aliás. Porque, segundo Sócrates, através de Platão, a razão humana é um reflexo da razão eterna. Para Sócrates, que era pagão, Platão também pagão, porque todos antes de Cristo, o conceito de Deus era razão suprema, razão eterna. E Agostinho é neoplatônico e, portanto, ele diz que a razão é Deus em nós. E, portanto, a fé, já que estamos falando de tudo isso, é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. Nós, nesse momento, lembramos Joana de Cusa, lembramos o centurião, nem em Israel encontrei tão grande fé. Lembramos Jan Hus, aquela encarnação de Kardec. Evidentemente, lembramos Sócrates, lembramos os mártires, os cristãos lá padecendo nos cercos romanos. O Espiritismo nos traz a fé raciocinada,
E a filosofia dos espíritos, o espiritismo, vai trazer também essa realidade que nós podemos perfeitamente juntar, agregar fé e razão. Kardec, ao final do item 13, em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nos diz: o Espiritismo dá a coisa melhor. Ele, porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem, por si, a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o têm combatido. E finalizando o capítulo 1 da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec, então, nos dá o item 14 neste capítulo 1 e diz: instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, exatamente o que nós falamos ainda há pouco sobre a crença, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, isto é, o Espiritismo. Então, Kardec diz: então o Espiritismo, nessas condições, congraçará, diz ele, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará o Espiritismo gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, como nós lembramos ainda há pouco sobre os conceitos de crença. Não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. Conclui então Kardec: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Lembrando que o Espiritismo é, dizem alguns, sempre o recurso genérico fundamental para todas as religiões. Todos os adeptos de todas as religiões podem encontrar e encontram no Espiritismo o fundamento para a explicação que tantas vezes não está presente no corpus teórico das religiões que estão seguindo algumas pessoas, porque fundamentalmente o Espiritismo tem de tal forma essa abrangência nos temas, nas explicações, nos fundamentos, que é por isso que Kardec termina o item 14, e assim termina também o capítulo 1 da primeira parte desta obra. Kardec diz: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, essa unificação, porque nós estamos, do ponto de vista filosófico, tudo está caminhando para a unidade. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde, para a completa fusão. Assim, Kardec encerra as reflexões iniciais, que foram desde as abordagens, algumas vertentes filosóficas que não deram respostas contundentes e profundas, como o Espírito dá, para ele saindo ou começando essas reflexões pelas abordagens filosóficas que nós estudamos, ele passou para a crença e para a religião, e então na culminância com a natureza especial, profunda
da doutrina espírita ou do espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.